Vários governos tentaram derrotar as criptomoedas. Agora, alguns tentam se juntar a ela. Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Vimos, ao longo dos últimos anos, um festival de governos proibindo o Bitcoin, proibindo mineração, regulando, criando imposto sobre o Bitcoin e outras criptomoedas. Nenhuma dessas medidas, porém, teve qualquer efeito prático. Quando a Nigéria, por exemplo, proibiu o Bitcoin, o valor do Bitcoin lá subiu, porque, lógico, ficou mais escasso, ao passo que as pessoas continuavam comprando, só que ao invés de usarem corretoras, compravam no P2P, ou peer-to-peer, ou seja, compravam de outras pessoas. Com isso, ao proibir o Bitcoin, não só o governo viu o preço do Bitcoin subir, quanto perdeu o pouco controle que tinha sobre ele. O mesmo fenômeno se viu em outros países que também tentaram proibir as criptomoedas. Parece que estamos vendo agora uma nova abordagem por parte dos governos. Como dizia minha avó, se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Parece que vários países, vários governos estão seguindo esse exato conselho. El Salvador, já falamos em outros vídeos, adotou o Bitcoin como moeda corrente, mas não só isso, também um sistema para fornecer carteiras de Lightning para educar as pessoas sobre como usar criptomoedas. Outros países, como o Panamá e o Paraguai, também estão estudando movimentos semelhantes. Não só isso, alguns estados americanos também têm se empenhado em atrair mineradores e investidores Bitcoin e adotar um ambiente amigável para criptomoedas. Algumas cidades na Flórida querem usar o Bitcoin até para pagamento dos próprios funcionários. Texas quer atrair mineradores. Até estados democratas, como Nova York, pretendem ser um paraíso cripto. Por que tantos estados estão indo nesse sentido? De forma geral, o Bitcoin não precisa do endosso de governos. De fato, o governo chancelar em o Bitcoin tem, pelo menos, um lado ruim para o Bitcoin. Tende a atrair investidores institucionais, pessoas que já têm muito dinheiro hoje em dia, em papeizinhos coloridos, tornando o valor do Bitcoin mais alto e dificultando a compra do Bitcoin por quem ainda não começou a comprar. Lembrem-se, só existem 21 milhões de Bitcoins. Se muitos estão sendo comprados por investidores que já são mega ricos hoje e que pretendem imobilizar esse valor, vai sobrar menos Bitcoin para ser negociado. O tempo que o pessoal cético do Bitcoin tem para mudar de ideia e começar a fazer sua poupança em Bitcoin está ficando cada vez mais curto. Aquela pequena janela de tempo na história em que pessoas ainda aceitam trocar Bitcoin por dinheiro estatal pode estar chegando cada vez mais próximo ao fim. Então, no final, essa coisa de governos darem suporte ao Bitcoin é algo que é melhor para o governo em si do que para o Bitcoin. De qualquer forma, existe um lado positivo, pelo menos, no sentido de que pode trazer uma adoção mais ampla do Bitcoin num futuro muito breve. Dentre os vários estados americanos com políticas amigáveis para o Bitcoin, um tem se destacado: Wyoming. Um dos estados menos populosos dos Estados Unidos, com economia ainda ligada no Velho Oeste, baseada em mineração, agricultura e pecuária, o governo de lá quer modernizar a economia e tem projetos para atrair investidores de Bitcoin, tanto com incentivos para mineração, quanto com legislação que reconhece não apenas as criptomoedas, mas principalmente os smart contracts, ou contratos inteligentes ligados a criptomoedas. A legislação do estado tem fornecido diversas autorizações para negócios envolvendo criptomoedas. Por exemplo, lá foi criado o primeiro banco especializado em criptomoedas, o Kraken Bank, uma subsidiária da corretora Kraken, que é o primeiro banco legalmente incorporado nos Estados Unidos, cujo objetivo principal é fazer custódia de criptomoedas. Você sabe custódia de criptomoedas o que é? Você tem o seu Bitcoin, ele fica na sua responsabilidade. Pode ser numa carteira de software, numa carteira de hardware, num full node. Se você perder as suas chaves, seu computador quebrar, se você for atacado por um vírus, você perde seus bitcoins. A ideia de um banco de criptomoedas é justamente você paga ele pelo serviço dele guardar essas moedas para você. É exatamente a mesma coisa do banco tradicional. Em tese, você poderia ter todo o seu dinheiro em notas de real ou em dólar debaixo do seu colchão. Mas para ter isso é arriscado, as pessoas podem te roubar, é algo inconveniente, é melhor você pagar o banco para deixar o seu dinheiro lá. Eles cuidam da segurança para você. Da mesma forma, esse banco você deixa suas criptomoedas lá e eles fazem a custódia. Eles guardam as suas criptomoedas e as mantêm seguras. Isso é uma boa ideia? Bem, eu não sei se eu confio nesses bancos, mas é certamente um serviço que algumas pessoas estão dispostas a pagar. Sendo algo voluntário, não há problema algum.
Lógico, ver empresas ligadas a Bitcoin baseadas em lei estatal é como ver leões africanos vestindo roupa. É algo que não é necessário para o leão, pode até atrapalhar ele e fica até meio ridículo de ver. Mas os políticos de lá não se importam com o ridículo da coisa. A novidade mais recente, Wyoming comunicou que incorporou a primeira DAO legalmente incorporada no mundo, uma exchange chamada CryptoFed. Para entender a importância disso, é importante entender o que é uma DAO. DAO significa Decentralized Autonomous Organization, ou Organização Autônoma Descentralizada. A maneira mais simples de entender o conceito de DAO é o seguinte: imagina uma grande empresa nos anos 1990, digamos uma empresa que fabrica e vende geladeiras. Essa empresa tem vários departamentos que têm graus diferentes de automatização. Alguns já são muito feitos com suporte de software, outros ainda são mais manuais. A parte de vendas, por exemplo, tem um monte de regras. Os vendedores todo dia seguem um roteiro, entram em contato com distribuidores, pegam ordens de compra, negociam preços, verificam estoque, fecham ordens de venda. Embora seja uma pessoa fazendo isso, ela está seguindo um roteiro. Ela tem um preço máximo, um preço mínimo que ela pode cobrar, ela tem que checar o estoque, ver se tem aquele item para vender, enfim. Assim tudo funcionava nos anos 1990. Agora a internet passou a ser uma realidade. A empresa faz o quê? Ao invés de ter uma pessoa ligando para os distribuidores, ela cria um site. O distribuidor faz tudo lá sozinho. Ele vai lá, encomenda geladeiras, compra geladeiras, tudo certinho no software de vendas. Todas aquelas regras, preço máximo, preço mínimo, prazo de entrega, estoque, tudo aquilo é automatizado, virou código. Onde havia uma pessoa seguindo um conjunto de regras, agora existe apenas um software fazendo isso. Os demais departamentos dessa empresa, compra, estoque, chão de fábrica, RH, contabilidade, atuam da mesma forma, com automatização diferente. Toda grande empresa tem um monte de regras e os funcionários seguem essas regras. Quando a automação permite, muitas vezes funcionários são substituídos por software, que passam a seguir as mesmas regras. Porém, ao invés de serem regras escritas no papel, elas são escritas na forma de código. Agora, até aqui as grandes empresas têm feito muita automatização de departamentos inteiros são automatizados, diminuindo muito o número de empregados, mas sempre mantém alguns funcionários para situações excepcionais. Agora imagina isso no limite. Imagina um ponto em que toda a empresa seja automatizada, de forma que não há necessidade mais de nenhum funcionário. O software de venda já entra em contato com o software de estoque, que já entra em contato com o software de produção. Se está faltando um determinado produto, já encaminha mais a produção daquele produto em maior quantidade. Aí, para produzir aquele produto em maior quantidade, já encaminha uma ordem para o departamento, ou melhor, para o software de compra, para comprar os insumos para fazer aquele produto. Tudo automatizado. Você não precisa de nenhum funcionário mais. A empresa inteira virou um software rodando numa máquina. Isso é o conceito de DAO, tudo funcionando de forma autônoma. Pode parecer, num primeiro momento, algo totalmente teórico. Nunca veria uma empresa capaz de funcionar 100% sem nenhum funcionário. Apenas o código do software de automatização rodando, certo? Por outro lado, teria várias vantagens se isso fosse possível. Previsibilidade, pessoas faltam, ficam de mau humor, ficam de bom humor. No final, a empresa que roda por empregados pode funcionar bem num dia e mal no dia seguinte. Uma DAO vai sempre funcionar da mesma forma. É um código rodando. Baixo custo. Funcionários são um dos maiores custos de uma organização. Se a organização não tem que pagar salário de ninguém, certamente pode oferecer serviços muito mais baratos. Velocidade. O código, via de regra, roda rápido. Não vai parar para tomar um cafezinho, não vai atrasar alguma coisa porque está com preguiça. No final das contas, pessoas são altamente ineficientes na maior parte das coisas. E embora uma empresa totalmente autônoma ainda seja difícil de conceber em várias atividades humanas, em outras isso é bem mais viável. Mas a DAO vai além de ser autônoma. Ela também é uma organização descentralizada, o que significa que ela não está apenas em um local físico, mas sim distribuída em uma rede de nodos no mundo todo. Isso garante outra vantagem, vira algo que funciona mesmo se o governo quiser impedir seu funcionamento. Esse é o conceito de DAO, uma organização descentralizada e autônoma. E embora uma empresa totalmente autônoma e descentralizada ainda seja algo difícil de conceber em algumas atividades, por exemplo, a fabricação de geladeiras, em outras isso é bem mais viável.
Por exemplo, o Bitcoin pode ser entendido como uma DAO, um banco central DAO. Pessoas usam o Bitcoin de forma descentralizada e ele funciona totalmente com base no código dos nodos. Não existem funcionários desse banco central do Bitcoin. Mas geralmente, quando se fala de DAO, fala-se de serviços ainda mais elaborados e, ainda assim, gerados de forma totalmente descentralizada e automatizada. A principal aplicação atual da DAO é para a criação de serviços DeFi, Decentralized Finance, ou finanças descentralizadas. Já explicamos em outro vídeo o que é DeFi. Veja o vídeo DeFi e a reinvenção do mercado financeiro. Mas, de forma simplificada, é a criação de DAOs para fazer papéis que hoje são feitos por bancos. Você pode pegar empréstimos, fazer câmbio, fazer seguro, opções, derivativos, investimentos e vários outros serviços financeiros. Tudo automatizado, sem nenhum funcionário do outro lado. Existe um enorme conjunto de empreendimentos DeFi hoje em dia para os mais diversos serviços por aí. Todas elas funcionam da mesma forma, não há funcionários, tudo é feito por um código, por um sistema. É o extremo da automatização. Embora essas empresas DeFi tenham desenvolvedores trabalhando nela, em tese, no futuro, quando o código estiver totalmente pronto, ele seria totalmente autossuficiente, não precisaria de mais nenhum funcionário ali. A CryptoFed, portanto, que foi essa empresa incorporada em Wyoming, é a primeira DAO e também uma DeFi legalmente incorporada. Essa empresa fornece o serviço de criptomoeda lastreada com o dólar. O Ducat é o nome dessa moeda. Existem várias outras DAOs que fazem a mesma coisa por aí, sem nenhuma ser incorporada em estado nenhum. O que muda nesse caso? O que a empresa ganha sendo incorporada no estado? Na verdade, não muito. Em tese, ela passa a ter a proteção legal do estado. Se ela sofrer um ataque, se alguém fizer violência contra ela, ela tem acesso a forças de violência do estado para responder a isso. Mas é difícil ver o que o estado faria se, por exemplo, um hacker conseguir roubar dinheiro dessa empresa. No final, como dito acima, negócios de criptomoedas que buscam reconhecimento formal do Estado viram coisas como leões com roupas. Pode parecer engraçadinho para os investidores mais antiquados, mas a roupa só vai atrapalhar o leão no dia a dia. Não vai ajudar ele em nada. Pior, se isso vira moda, pode acabar descaracterizando a principal vantagem das criptomoedas, justamente o fato de não requererem um governo para funcionar. Fica cada dia mais claro que esse negócio de governos que aceitam criptomoedas tem uma lógica óbvia. Eles aceitam porque é bom para o governo, não é bom para as criptomoedas. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por CKE, escrito e narrado por Peter Turguniev.